E hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma vereadora que é da cidade de Franco da Rocha, aqui em São Paulo, que é a vereadora Sheila Renteiro. Ela é o segundo mandato. Ela foi eleita em 2020 com pouco mais de 1.000 votos, 1.181 votos, né, Sheila? Senhora. E em 2024 foi reeleita com 3.127 votos. Ou seja, essa votação fala por si, Sim, né? pelo Fala trabalho. por você, pelo trabalho. Se na primeira vez, ela que é uma policial militar, cabo da Polícia Militar, se na primeira vez ela foi eleita com uma esperança, ela foi reeleita pelo trabalho. Sim. E é esse trabalho que a gente quer que você conte aqui, para que as pessoas saibam do seu empenho, junto ao PL Mulher, está sempre nos eventos do PL, levando a bandeira das Sim. mulheres na política. Bem-vinda, querida. Obrigada, deputada, pelo convite. Obrigada por esse espaço, né? Um espaço esse que muitas mulheres, até mesmo em outros partidos, não conhecem, né? Esse podcast aqui, né, para Mulher nós, pode. né? Mulher pode, é muito importante para que a gente possa contar nossa história também, né? Porque antes de estar como vereadora, nós temos uma história de vida, né? Eu estava falando até com a deputada nos bastidores aqui, que o que eu mais gosto do PL é porque são mulheres reais, mulheres que tiveram histórias. Ela não vem de família política. 80% das mulheres são mulheres batalhadoras, né? Para estar aqui. Nunca sonharam algumas ser política, mas foram convidadas, outras mesmo pelas experiências que têm de vida, né? Mas é todas mulheres reais. Nasceu uma vontade, Sim. né? Eu já entrevistei muitas mulheres. Eu sou deputada federal, é o meu segundo mandato, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, mas tenho uma vida para trás Sim. como jornalista. Então, eu já entrevistei muitas mulheres. E todas que a gente conversa, assim como você, Sheila, nasceu um propósito, como se fosse uma missão. Sim. Né? O que aconteceu com você? Me fala desse momento lá em 2020, quando você resolveu mudar a chave e falar, eu vou tentar ser eleita para ajudar a minha cidade. Como é que foi isso? Deputada, na verdade, quando a senhora fala de propósito, eu acredito mesmo propósito até divino. Porque eu entrei na Polícia Militar com 18 anos, mas quando muito nova, com 12, 13 anos, frequentando a igreja, eu sempre fui a menina que queria sempre estar nesses, como se diz? Lugares Lugares, não, lugares que tivessem assim pessoas doentes, cuidasse de idosos, leprosário, lembrei. Leprosário, eu queria sempre estar visitando. Às vezes não podia ir pela idade, né? Mas sempre queria estar com gente. Eu sonhava assim, às vezes, menina, como que eu ia ajudar alguém? Eu cuidava dos meus primos, eu queria dar banho, cuidar das pessoas, sabe? Arrumar cabelinho. Então sempre foi, eu deixava de brincar para cuidar de gente. Então desde criança sempre foi assim. E pensando em algum lugar que eu pudesse ser útil, eu entrei na Polícia Militar. Então não é porque eu via a viatura, sabe? Que eu achava bonito, não. É porque eu queria ajudar a gente. E acho que era o melhor lugar que eu tinha para entrar. Nunca pensei em ser policial. Não tinha desejo de ser policial, sabe? Às vezes fala, nossa, eu pensava em usar farda, Pelo até. poder, Ter um poder, pôr uma arma na cintura. Não, não era isso. Qual a forma que eu poderia chegar e ajudar alguém no momento mais triste, talvez, da vida dela? Porque quem liga o 90 é porque está Verdade. precisando, né? Então, com 18 anos, uma menina, né? Eu entrei na Polícia Militar, sem conhecer o que era droga, nunca tinha bebido, fumado, experiências no mundo, assim, eu não tinha, era uma menina realmente. Mas ali fiz escola de soldados, fui crescendo, né, como mulher, fui entendendo que estar na Polícia Militar, a cada ocorrência é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com vidas. E por todo esse tempo, em vários batalhões que eu trabalhei, inclusive no atendimento do 90, eu sempre doei muito de mim. Morei na cidade interior, pegava carona na estrada. É até muito engraçado que eu, grávida de 9 meses, eu ficava na Castelinho ali, aguardando o ônibus para nos dar carona, né? Então, a gravidez inteira eu ficava pegando carona para poder trabalhar na Polícia Militar e sem reclamar. Não reclamava. Sempre dei o meu melhor, sempre tentei não chegar atrasada, estar com a farda bem organizada, ser um exemplo dentro da Polícia Militar. E foi isso que eu fui levando por todo esse tempo. Quanto tempo você trabalhou na Polícia Militar antes de se candidatar em 2020? Antes de se candidatar, 22 anos. 22 anos. 22 como anos. policial.
Sim. Ou seja, tinha uma carreira, né, Tinha. uma profissão. Eu vejo quando você fala que você se entregou a essa profissão porque você se realizou. Sim. E aí, 2020, quem te convidou? Como é que foi? Eu estava na escolta de preso, porque era na época da pandemia, né? E eu fui para a escolta de preso, não tinha mais horário de segunda a sexta-feira, e eu fui ficar em um hospital, acompanhando ali nos setores de Covid, essas escoltas. E eu tive a infelicidade de contrair o Covid. Fiquei ruim, né? Fiquei mal. Você chegou aí para ficar no Cheguei hospital? pro hospital, tudo, né? Perdi. Na verdade, o médico disse que talvez eu nem voltaria mais, pela condição grave que teve Chegou a ser que a entubada, doença. tudo? Não fui entubada, porque, na verdade, a gente ainda estava naquela, né, de não saber o que dava, o que seria, né, melhor. E uma médica me acompanhou. Eu tomei 22 injeções sequenciais, muita falta de ar, até porque eu já tinha problema no pulmão. Então, eu fiquei ruim. Mas, ok. Mal sabia eu, né, que a Covid me traria a política, né, na minha vida. E numa dessas, as igrejas fechadas, né, que estavam fechadas, eu pedi para que eu pudesse entrar na igreja, quando eu já estava voltando, ficando melhor, e pudesse agradecer a Deus. E o que eu fiz? Fui no altar, ajoelhei, falei com Deus, não tinha culto na época, né? Agradeci a Deus, saí. Na segunda vez que eu já estava melhorando, agradeci novamente. Na terceira vez que eu fui, um pastor da igreja disse assim: Poxa, a gente está indo na prefeitura tentar falar com alguém e ninguém nos atende. A gente não queria fazer culto, mas está vendo essa liberdade de você poder ir no altar e falar com Deus? A gente queria poder ajudar as pessoas. E não tem ninguém para nos ouvir. E a gente não sabe um representante que possa ouvir as pessoas. A gente precisa falar. E a gente não encontrou ninguém. E o que encontrou fechou as portas. Aí eu disse, é complicado, né? Ele falou, e se Deus chamar você? Aí eu, meu Deus, pegou pesado, né? Eu falei, mas eu? Por que não? Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que gosta de gente. E o que precisa na política não é quem conhece política. A política é isso, a política é a troca, a política é a conversa. Eu sei que você gosta de fazer isso na polícia. Tanto que eu fiz depois curso de comunicação social, eu dei aula há 10 anos na escola de soldados para alunos que entram na Polícia Militar, de comunicação. Fiz o curso de porta-voz da Polícia Militar, né? Então, eu me especializei nisso. Mais tecnicamente, né, dizendo. E eu disse, olha, eu voltando da Covid, deputada, sabe, contas para pagar. O marido estava, né, triste por conta da situação que eu estava. Você tem filhos? Tenho 2 filhos. A Stephanie, que tem 25 anos, que faz agora dia 21, e o Enzo, que tem 18 anos. E com isso, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim, porque, na verdade, assim, às vezes Deus está me livrando de alguma coisa, eu não estou entendendo ainda o que que é. Então, meu propósito, deputada, na verdade, não era nem ganhar naquele momento, era obedecer. E aí eu fui pra rua, sozinha. Sozinha. Eu, meu esposo pegou férias da Polícia Militar, que ele é policial, e nós íamos pra rua, enquanto todo mundo tava naquela loucura de política, né? Aquela Comícios, coisa, muita comício. gente, Lá que é tava assim, Sheila, né? na porta da estação, falando com os trabalhadores. Eu lembro exatamente o que eu falava. Meu nome é Sheila, sou policial militar, sou mãe, sou cristã, sou dona de casa. Posso te representar na Câmara Municipal? E eu fui falando de um em um, para cada trabalhador. E com isso, até no dia da eleição mesmo, eu disse, eu vou votar, eu fui votar, deputada. Eu tinha os propósitos, eu sabia o que eu queria, porque na verdade a gente lidar com pessoas na rua e a gente sabe o que a pessoa precisa no município, né? O que faz falta. Eu Ainda acompanhava... mais você como policial que anda e por todos os Sim. lugares, ouve as queixas, né, das Eu conhecia pessoas. todos os bairros. Vereadora, de qual bairro você é? Eu não tenho bairro, gente. Eu conheço a cidade inteira. Eu conheço ruas, alamedas, vielas, eu conheço tudo. Porque eu ando toda a cidade. E aí eu pensei, né? Conhecia a população, sabia quem é a população carente, a população que mais precisava, né? Que é a que eu mais gostava de atender. Por várias vezes, deputada, até usando essa questão de atendimento, eu às vezes usava muita parte humana, né, na Polícia Militar. Eu lembro que uma vez eu fui atender uma ocorrência e a mulher foi atrás de um senhor dentro do bar. E aí, aquela briga do marido e mulher ali, né, batendo boca, ela falou, mas ele não quer ir para casa, eu tenho uma filha acamada e eu preciso de fralda. Ele falou, mas eu não tenho. Aí ela, mas para beber você tem, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, é a fralda? Eu compro a fralda. Volta para sua casa.
Fui lá na farmácia, comprei a fralda Sempre e com um levei. olhar cuidador, né? Sim, porque pra mim não ia, né? Não ia fazer diferença na minha vida, mas a dela ia parar aquela briga, entendeu? Então, talvez mais humanizada, né? A polícia Sim. militar comunitária. Então, eu disse sim, fui para as ruas e no dia da eleição, deputada, foi muito bacana, porque existia uma paz dentro de mim, muito tranquila. Meu nome não era cogitado na cidade, nem possibilidades, até porque eu não nasci em Franco da Rocha. Quem é nascido em Franco da Rocha é meu esposo. Então, você é parente de quem? De ninguém. Sou a Sheila. Você é filha de quem? Ah, sou filha que você não conhece, que é minha mãe e meu pai. Você estudou aonde? Eu não estudei aqui. Então era muito vago, né? Porque as pessoas já levam como primordial. Tem que nascer aqui, tem que ser filho de alguém, tem que ser É, conhecido, né? é. Tem que ter estudado, tem Tem que que ter ter feito uma padrinho. coisa. É, tem que ter padrinho. Eu não tinha ninguém. E aí, no dia da eleição, deputada, eu fui até a igreja, aquele mesmo altar, falei para Deus, está consumado. Eu dei o meu melhor. E eu dei mesmo. E aí, eu fui para casa, muito tranquila e ainda esperançosa de que eu não vou ganhar, mas eu vou voltar para a polícia amanhã, então eu vou passar minha farda e tal. Quando deu 18 horas, meu marido chegou da polícia militar. Minha sogra tinha feito um bolo de brigadeiro, hoje minha sogra já é falecida. Um bolo de brigadeiro desse tamanho, um recorte do meu filho com a minha fotinha, no papelzinho, né, da panfleto. Ele colocou em cima e falou: Mãe, você vai ganhar. Eu falei: Sério, filho, mas a mamãe já ganhou, tá tudo bem, né? E paz, eu não tinha, sabe, desejo de ganhar, né? Ela quer ser de qualquer jeito. Não, se fosse a vontade de Deus, ok. E quando eram 11 horas mais ou menos, não carregava ali, né? Meu marido falou: Sheila, vamos ali perto do cartório, né? Esperar ali, vamos ver o que está acontecendo, né? Eu falei: Ai, amor, pelo amor de Deus, eu preciso estar amanhã às 6 horas da manhã na polícia. Eu tenho que ainda ajeitar minha farda, vamos para casa. Ele: Não, mas espera mais um pouquinho. Quando sai todo mundo, eu fiquei dentro do carro, sai todo mundo gritando do cartório que eu tinha sido a única mulher a ser Olha, que eleita. história linda. E aí eu pensei: E agora? Né? Mas eu falei: É muito fácil. É só eu manter sendo quem eu sou. Não me corrompendo, não fazendo acordos, né? Que fosse contra aquilo que eu acredito, aquilo que me colocou ali dentro, porque meu peso era maior, né? Meu peso, tinha A alguém, gente sente o peso da responsabilidade, né, o Sheila? Você peso, tem uma história parecida com a minha, porque eu vivi 25 anos como jornalista, sim, também nunca imaginei ser política, e ninguém acreditava que eu fosse ganhar a eleição. A primeira eleição que eu disputei foi de deputada federal. sim, E isso conecta, e mostra que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, a mulher entra na política dessa forma. sim, É uma inquietação que dá. Eu também acho que foi uma missão, porque eu jamais, se passasse um filme lá atrás da minha vida e passasse agora, eu ia falar: Essa daí não sou eu. Imagina eu, política. Não, nem gosto disso. E na verdade a gente Né? acaba trazendo algumas coisas, tipo assim, na polícia militar, eu saí no excepcional comportamento, né? Sempre cheguei certo, no horário correto. E a gente vê, quando a gente entra na política, muitas pessoas querem denigrir nossa imagem, É né? verdade. Aí Isso a é que é o mais gente. difícil, né? Isso, mas eu consegui depois separar. Tipo assim, não é que a pessoa não gosta de mim, ela quer o meu lugar, Isso. né? Então, assim, elas vão Tem que inventar, vão tirar o fazer. pessoal, né? Isso. Porque é um sistema É, essa. E muitos que entram na política pelo poder, eles querem o lugar, sim, né? Eles querem estar ali. E não para fazer algo bom, que é o entendimento que nós temos da política. E as mulheres têm muito esse entendimento, né? Para que serve a política? Serve se for para melhorar a vida das pessoas, né? sim. Se for para fazer algo bom. E a gente, aos poucos, está trazendo mais mulheres com esse pensamento para ver se a gente muda a política Sim, e esquece, né? Faz uma faxina nas coisas ruins que a gente vê na política que faz o cidadão não gostar. Não é isso? sim. Na verdade, deputada, eu sempre trabalhei muito. Então, eu já tinha minha casa, já tinha as coisas que eu conquistei, que eu entrei na polícia com 18 anos. A gente tem escolhas, né? E eu escolhi ter a minha vida. Então, como eu trabalhava em dois lugares, sempre trabalhei muito, para mim entrar na política, eu ia abrir mão do meu salário, né, que eu tinha. Então, para mim, eu ia ter perca financeira, na verdade, né? Mas a gente ia, mesmo assim, e tá tudo bem. Mas muitas pessoas acham que você tá ali por interesse financeiro, né? A gente que já é aposentado, então a gente acaba batendo impostos e acaba pagando a mais, né, de imposto. Então, tudo isso complica um pouquinho. Mas, mesmo assim, eu sempre fiz para Deus.
Então, eu entrando naquele tempo na política, ficando 4 anos lá, o sistema tentou me trazer, porque eu só sobreviveria se eu abaixasse a Fizesse cabeça, jogo. e fosse subserviente a eles. Só que eu botei na minha cabeça que eu tenho que ser exemplo para meus filhos. Então, com isso, eu tinha muita vergonha do que poderia acontecer. Porque eu sei que eu, fazendo errado, eu seria a primeira que eles mostrariam, né? Porque todos já estão, né, no sistema. Então, quem que seria a pessoa quando fizesse errado eles mostrariam? Seria eu. Verdade. Então, eu preferi viver a minha vida da mesma forma que eu vivi os 20 e poucos anos na Polícia Militar. Fazendo aquilo, votando aquilo que eu acredito. Ainda que eu votasse contra ou a favor, eu saberia responder para o meu público porque eu fiz aquilo naquele momento. Voltei Sem contra interesse. Sim. O interesse de fazer, né, a diferença e de honrar a confiança das pessoas que te elegeram. Até porque essas pessoas existem, É verdade. né? É diferente o modo da gente ganhar a eleição. As pessoas que votam em nós existem. Eu falo que até hoje eu estou descobrindo os 3 mil e poucos votos de 2024, porque elas aparecem. Esses dias apareceu uma pessoa na Câmara e falou assim: eu falei, a senhora veio por intermédio de alguém? Não, eu votei em você. Eu falei, prazer, você é que uma bacana. delas. Então ela veio por isso e eu não a conhecia, né? Nós vamos conversar com uma mulher que tem 22 anos e já tem uma trajetória política, né, está estourando no estado de São Paulo, que é a Eduarda Campopiano, a Duda, porque para mim ela é a Duda, porque é uma menina que está ali na cidade ao lado da cidade minha, que é Praia Grande. Ela foi eleita a vereadora mais votada, a mulher mais votada da história da cidade. Tem 22 anos, como eu falei, 22. E eu quero conhecer, e você que nos acompanha vai conhecer a história da Duda. Duda estava contando aqui para mim que ela começou a se interessar pela política, a família já é também engajada, conhecida, né, nesse meio político, mas ela começou a se interessar quando tinha 16 anos, é isso, Duda? Como é que foi? Foi no colégio? Foi na participação nos conselhos da escola? Enfim, como é que houve esse despertar para você da política? Foi muito legal. Primeiramente, tudo bem, deputada? É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar participando aqui do Mulher Pode. É importantíssimo a gente trazer todas essas vozes femininas e principalmente vozes femininas jovens que estão crescendo cada vez mais na direita. O meu interesse surgiu lá para 2018 mesmo, eu tinha 16 para 17 anos na época, com a eleição do Bolsonaro, né? Ali aquele final de ano, todo mundo falando sobre ele, eu via os meus pais em casa falando sobre ele, e eu via, por incrível que pareça, muitos professores com quem eu me dava bem, falando bem dele dentro da escola. Que bom! Pra variar um pouco, né? E comecei a me interessar. E aí o governo dele começou, a gente foi acompanhando o trabalho, comecei a gostar muito do trabalho dele. Em 2020 eu me mudei para Praia Grande, e lá em 2020 mesmo, eu estava com 18 para 19 anos, finalzinho de 2020, eu comecei a produzir conteúdo. Com relação a isso, eu comecei a estudar um pouco mais, comprei alguns livros, comecei a estudar o tema, estudar política mesmo, e comecei com a intenção de compartilhar o meu estudo com as pessoas, de compartilhar as minhas opiniões para encontrar pessoas que pensassem como eu, para mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que tem muita gente, que nós somos milhões pelo país que pensamos da mesma forma. E acabou que deu muito mais do que certo. Aí você começou a trazer as pessoas e agregar as pessoas, começou também a conhecer políticos ligados à direita, né, que começaram a ver você despertar, falar, olha, é uma liderança importante que está fazendo um movimento. E eu lembro que você participava de encontros lá, em 2018 também foi a minha primeira campanha, que eu fui eleita a primeira vez em 2019. Mas aí você começou a ter todo esse engajamento e houve o convite para você se candidatar a vereadora na Praia Grande. Como é que foi? Você chegou a pensar, não vou me candidatar, sou muito nova, ou na hora você já aceitou? Como surgiu isso? Pensei muito. Os convites começaram a chegar e eu realmente pensava justamente isso. Na época, quando o convite chegou, eu não tinha nem feito 21 ainda. Eu estava com 20 anos e eu pensava, gente, mas eu sou muito nova, o que eu sei? O que eu aqui, Harris Mortal, acabei de começar, o que eu sei?
Só que aí pessoas em quem eu confiava começaram a dizer que sentiam que eu podia fazer um bom trabalho. Lá na nossa região a gente tem o Renato, que mora próximo da gente, a gente tem você, e na época o Eduardo também deu uma força muito grande. Todos eles incentivaram muito, falaram, pô, a gente precisa, você já é uma liderança e a gente precisa de gente nova, ocupando os espaços, que nem o professor Olavo de Carvalho dizia pra gente, a gente precisa ocupar espaços. Que espaço vazio não tem. Exatamente, não existe espaço vazio. Alguém vai ter que ocupar, que não seja um esquerdista, que seja a gente. Então eu pensei, pô, talvez essas pessoas que saibam tão mais do que eu estejam certas. Vou seguir o conselho deles, vou vir candidata e vamos ver o que dá. De qualquer forma, é um ganha-ganha. Se a gente entrar, conseguimos. Se a gente não entrar, aprendemos muito. Graças a Deus a campanha foi fenomenal, a gente fez um trabalho muito legal, principalmente com a internet. Essa que é a importância de programas como Mulher Pode, por exemplo, porque a internet alcança um público que a gente ainda está se adaptando para a gente conseguir entender o alcance político da internet, principalmente numa campanha eleitoral. Então eu digo que eu fui eleita graças às ferramentas das redes sociais. Eu fui eleita graças à internet, assim como diversos nomes da direita. Por isso que a gente, inclusive, bate tanto na tecla da liberdade de expressão, porque a gente sabe qual que é a intenção por trás das tentativas de censurar as redes sociais, é justamente barrar o crescimento da direita, que acontece nessas redes. É porque as redes sociais, para você que está acompanhando entender, ela democratizou a política. E o acesso à informação. E o acesso à informação. Eu sou jornalista, tenho 25 anos de profissão e na minha época o que saía na imprensa era a verdade. A gente, né, entendia, não só a gente, seus pais, seus avós, era a verdade. Era um monopólio, Era né? um monopólio. E isso foi sendo modificado. Na política, os políticos, né, que fazem a política ruim, eles começaram a perceber isso e começaram a dominar os meios de comunicação e os acessos. Então, eles juntavam com o recurso grande para uma campanha e também a deter a informação, controlar a informação. Então, pessoas como eu, como você, nunca teriam chance na política. Exatamente. Se não fosse isso aqui. Eu lembro que na minha primeira campanha, em 2018, os políticos não acreditavam que eu ia vencer a eleição, porque eu não tinha concorrido a nada e já fui candidata a deputada federal. E estabeleci um novo jeito de fazer política. Foi meu filho, que tinha 16 anos, hoje ele tem 24 anos, que fez a minha comunicação, gravava meus vídeos. Então, a chance que a população tem hoje, né, de colocar pessoas realmente que queiram fazer a diferença, jovens na política, né, por conta das redes sociais. Então, é importante essa nossa luta, né, de não deixar jamais, né, que essa liberdade de você ter acesso a conteúdos através das redes sociais seja cerceada, né? Exatamente. E os jovens têm um papel fundamental nisso, porque os jovens têm o conhecimento na rede, dominam a linguagem também das redes, pelo fato de estarem sempre estudando, estarem antenados com as novidades. E foi uma campanha assim que você fez, né? Você já era muito conhecida como uma liderança, e usou esse conhecimento também para fazer a sua campanha. Mas o que você percebe na leitura, Duda, da juventude hoje? Porque a gente ouve muito falar, o jovem é alienado na política. O jovem não quer saber de política, não sabe nem quem é o vereador da cidade, quem é o prefeito da cidade, o vice-prefeito, então nem se fala. Você percebe ainda muito desconhecimento da juventude? Ainda tem, mas é uma coisa que está mudando muito. Graças a Deus, a gente está vendo resultados cada vez mais satisfatórios. Lá em Praia Grande, a gente tem o Parlamento Jovem, por exemplo. E no Parlamento Jovem tem crianças de 12 a 17 anos. E várias me conhecem, várias acompanham o meu trabalho. E é uma coisa totalmente regional, municipal. No macro, no nacional, no estadual tem mais ainda. A gente vê isso acontecer não só com a política, mas com o conservadorismo no geral. A juventude conservadora tem se fortalecido. Basta você olhar, por exemplo, esse ano, 2025, a gente teve o Jubileu da Juventude em Roma. Mais de 1 milhão de jovens foram para Roma. O crescimento das igrejas evangélicas aqui no Brasil
milhões de jovens por ano voltando para as igrejas. Então, qualquer padre ou pastor minimamente decente, que entenda o que ele está fazendo e o papel que ele ocupa ali, vai tratar de afastar essa juventude de ideologias de esquerda, de feminismo, de ideologia de gênero, de tudo isso. Então, a gente tem esse crescimento da juventude conservadora, da juventude de direita, da juventude politizada para o lado certo, para o lado bom, acontecendo em todas as esferas. Eu tenho diversos amigos que se elegeram vereadores nas últimas eleições. Eu tenho amigos de 18 anos que viraram vereadores, sabe? Então, é extremamente satisfatório. A gente tem muitos deputados, muitos jovens. A gente tem o Nicolas, a gente tem o Carmelo Neto, a gente tem o André Fernandes, a gente tem diversos outros nomes gigantescos. A gente tem o Fernando Holliday, a gente tem o Lucas Pavanato, Tatiane Costa. A gente tem muita gente jovem abrindo um espaço novo, ocupando esse espaço e fazendo muita diferença, Suas graças experiências. a Deus. Ai, que bom. Quem vai contar hoje a experiência que tem, a trajetória, como começou na política, é a doutora Juliane. Você sabe quem é a doutora Juliane? Bom, se você é da cidade de Orlândia, você sabe sim, porque ela é vereadora na cidade, é o primeiro mandato dela e tem uma trajetória muito bonita que vai compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Juliane. Nós queremos saber de você, né? Tudo que você puder falar para a gente sobre política, sobre mulher na política, sobre esse despertar, porque a doutora Juliane contou que ela é uma médica, tem 22 anos de profissão e essa foi a primeira disputa eleitoral e já, né, mesmo sem quase não fazer campanha, já foi eleita. Exato. Já a história já agrada, né? Uma mulher que não era política, que exerceu a medicina com vocação, porque ninguém fica, né, tanto tempo na política no SUS se não for por vocação. Então, seja bem-vindo, use esse microfone, porque o espaço é seu para você contar para a gente um pouco das suas experiências. Muito obrigada, Rosana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Realmente foi um despertar mesmo que eu acabei tendo através da minha profissão, né? Eu sou médica do SUS há 22 anos e atendo no município de Orlândia, que fica a 400 quilômetros aqui da capital, nas unidades básicas de saúde. Fui médica de família durante mais de 5 anos em um bairro específico. Então, e assim, eu fui vendo ao longo dos anos que realmente como que a gente tem que ser uma pessoa política de verdade, participar da política. Porque apenas como médica, a minha atuação era muito restrita, né? Eu levava reclamações, pedidos, e muitas vezes não eram atendidos, não eram nem atendidos, nem entendidos, né? Então, com o passar dos anos, eu comecei a perceber que um dia eu teria que encarar realmente, para melhorar os serviços de saúde do município, ser uma pessoa política, né? E eu tive um acontecimento de uma vez ser retirada de uma UBS muito populosa e fizeram um abaixo-assinado com mais de 2.500 assinaturas, na época que não tinha WhatsApp, rede social. Fizeram uma abaixo-assinado para você voltar. Para eu voltar com mais de 2.500 assinaturas mesmo, né? Então, há 10 anos atrás foi isso, e eu fiquei com isso na minha cabeça por muito tempo, falando, não, eu tenho uma relevância política, né? As pessoas realmente confiam em mim. Eu acho que o trabalho que eu venho feito, né, como médica, eu prezo muito pela empatia, pela humanização da medicina. Quando eu cheguei no município, tinham lugares que eu atendia que não tinha nem cadeira para o paciente sentar, porque tinha que ser rápida a consulta. O paciente me perguntava se podia ser mais de um problema para ser falado. Eu falei, quantos você precisar, porque antigamente era uma consulta, uma queixa, né? Nossa. Então, assim, eu fui modificando todo esse atendimento com os pacientes, e isso deu muito certo, porque é o que a gente precisa dar o melhor que a gente tem para o outro, né? Principalmente sendo médico. E aí você criou esse vínculo com a população de Orlândia. Sim, eu acabei indo para todas as UBSs da cidade. E quando foi o convite para você, olha, doutora Juliane precisa ser candidata? Como foi? Eu tenho um amigo, Murilo, ele é do PL, e ele foi vereador por 2 mandatos. E eu sempre questionava muito ele em relação às demandas que eu tinha em relação à saúde. E ele sempre falava, não, mas você já parou para pensar que você tem que ser política, você tem que ser vereadora, pelo menos, né? Porque você tem que ajudar, você tem uma cabeça, você tem a mesma ideologia, né, que você tem na medicina, você tem que levar para a política também.
E daí, em 2023, que eu comecei a me encorajar de verdade, né? Para daí, 2024, entrar na disputa. E como foi sua campanha? A minha campanha foi mais discreta. Eu trabalho, né, pela prefeitura, então tinha muito medo até de ser retirada ali do meu posto, porque era a oposição que estava no poder. E foi muito interessante porque os pacientes ficavam sabendo que eu era candidata e eles fizeram a campanha para mim. Eu fui a segunda mais votada, com uma diferença de 85 votos para o primeiro colocado. Então, muitos falavam para mim, quando sabiam que eu era candidata, que não ia votar em mim, porque tinham medo que eu não atendesse mais. E vários outros, não, ela vai ajudar a gente ainda mais. Né? Então, foi uma alegria, realmente, quando eu fiquei sabendo do resultado. Eu não esperava uma votação tão expressiva. Mas eu fiquei muito feliz. E meu gabinete é nos meus consultórios, na verdade, hoje, né? Porque eu atendo 40 pacientes por dia, em 2, 3 UBSs ao dia. Então você não deixou o seu trabalho de médica? Não, para mim a medicina, ela tá assim, em primeiro lugar, e a política tá andando ao lado, porque eu tenho todas as demandas, né, da população, muito relacionada à área da saúde. Eu tenho um excelente relacionamento com a Secretaria da Saúde. Nós compartilhamos os mesmos ideais de fazer uma reestruturação na saúde do município, porque assim, realmente, como que as pessoas certas têm que estar no lugar certo, né? Na época da pandemia, um pouco antes, um secretário da saúde fechou a maioria das UBSs da cidade, reduziu para 50% o atendimento, e isso lota o hospital. Daí teve Covid e tudo virou um caos, e para destruir é tão rápido e para reconstruir demora tanto, né? A gente está com um projeto aí de 24 milhões para reestruturação de toda a parte da saúde pública do município, das UBSs e do funcionamento do que estava desativado para reativar. E que eu acredito que vai dar certo, né? Eu me sinto como uma representante mesmo, uma porta-voz aí da Secretaria da Saúde também, para a gente poder fazer esse movimento de dar o atendimento devido para o paciente, para que não fique em fila de 10 anos de cirurgia como a gente estava tendo. Então a gente está tendo vários programas dentro do município, da Fila Anda, que está sendo colocado uma verba expressiva para que esses pacientes realmente realizem aí os procedimentos que eles precisam, ou atendimento com o especialista que a gente não tem no município, ou as cirurgias que a gente precisa fazer, exames, ressonância, às vezes demora 2, 3 anos para a gente conseguir, e muitas vezes o paciente precisa do laudo para fazer um afastamento, para né, ter aí o desenrolar aí do seu tratamento também. Agora são 40 mil habitantes na cidade. 40 mil habitantes. Qual é a principal dificuldade que você vê hoje para que se faça uma boa gestão na área da saúde? Todo mundo fala, falta recurso, mas muitas vezes não é só isso, né? Você esteve do outro lado, ouviu as queixas da população, mais de 20 anos acompanhando essas dificuldades. Além do problema que o SUS enfrenta, que é a falta de recurso, quais são as outras dificuldades e os desafios para fazer essa gestão municipal numa cidade que tem em torno de 40 mil habitantes? Eu acho que tem que o secretário da saúde, toda a Secretaria da Saúde, ela tem que estar realmente muito envolvida, né? Muitas vezes a gente teve secretários médicos que faziam 2 horas por dia de gabinete, né? De trabalho como secretário e trabalhando o restante. Hoje a gente tem pessoas que são altamente capacitadas, que realmente entendem o funcionamento do SUS, porque é diferente o médico que trabalha no convênio fazer a gestão do SUS e do SUS do convênio, né? Então hoje a gente tem a sorte do secretário da saúde ser uma pessoa extremamente capacitada. Então ele vai descobrindo recursos, ele vai trazendo recursos que realmente muitas vezes o município não precisa arcar. Recurso federal, estadual, que realmente pode se adequar à nossa realidade e que a gente possa realmente fazer essa expansão novamente, né? Porque como a gente, uma avaliação que eles fizeram, se a gente tem 40 mil habitantes, a saúde hoje atende 15 mil habitantes. Então, o que acontece? Os atendimentos cheios nas UBSs e o hospital enxugando gelo, não conseguindo atender a demanda que precisa, e muitas vezes, eu sou médica
eu gosto muito da parte de prevenção e promoção de saúde. É o que eu mais gosto de fazer dentro da medicina. E como que realmente a gente fazendo e tendo esse olhar para cuidar, para prevenção e promoção da saúde, como que a gente evita o paciente chegar no hospital descobrindo ali que ele tem uma pressão alta, um colesterol alterado, sendo que se ele fizesse um acompanhamento devido, ele nem estaria no hospital. Né, ele estaria tomando suas medicações que são necessárias, mas ele teria saúde, né? Muitas vezes ele descobre a doença num momento muito grave, muitas vezes já no infarto, num AVC, muito mais difícil tratar assim.